Olá, galera do bem, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Semana tranquila, não é? Sem hacker na sua vida. Continuando o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber, hoje nós vamos para o tema 17. E o tema muito interessante, que diz o seguinte: vá de retro, demônio. Pare só de pensar e comece a agir para o bem. O nosso estudo dessa semana é o estudo espírita sobre a obsessão. Pululam em torno da terra os maus espíritos. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Allan Kardec, em o livro A Gênese, capítulo 14, item 45. Bom, pessoal, a obsessão ela pode ser entendida como a ação de um determinado espírito, uma ação persistente sobre nós, né? Então, quando ele fica ali nos perseguindo, o tempo todo nos orientando, falando ali na nossa orelha, né? Então, devido aos textos bíblicos, esses obsessores, eles são habitualmente, né, ou comumente, eles são chamados de demônios, ou demônios, né? Então, é o demônio. Então, como é que nós devemos esclarecer esses irmãos obsessores, ou esses demônios, né? Quando eles chegam no centro espírita? Nós devemos, quando eles aparecem com aquele ódio, com aquela coisa toda, dizendo que vai matar, que isso e aquilo, nós devemos colocar a mão na testa deles e gritar: vá de retro, Satanás. Esse será o tratamento melhor, o tratamento cristão? Vamos ver aí no texto o que nos ensina a codificação espírita a respeito desse assunto. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem. Allan Kardec, em o livro A Gênese. Pelo que nós vimos aí do texto, dá para a gente perceber, então, que o obsessor, ele não deve ser separado à força ou expulso da companhia do obsidiário, não é? Ele precisa o quê? Ele precisa ser esclarecido para que ele possa perdoar e se arrepender dos seus atos, não é? E isso se processa de que modo? A gente gritando com ele, expulsando ele? Não. Isso se processa através de uma postura amorosa e de um diálogo fraterno, onde você vai ali com o tempo convencendo e mostrando para ele o erro daqueles atos que ele está cometendo. Com isso, ele vai passar a refletir sobre o problema dele, sobre a sua vingança, sobre a motivação da sua vingança, sua revolta com relação àquele irmão e seu ódio, não é? Porque ele ainda destila esses sentimentos de ódio para com aquele irmão. Por mais violento que esse irmão, esse espírito seja, que ele chegue na reunião mediúnica, né, gritando e vociferando, ele é alguém em sofrimento, não é? Mesmo que ele não reconheça isso. É muito comum, não é? A gente se arvorar a querer nos vingarmos, não é? Daqueles que nos fizeram mal. As vítimas da obsessão, que somos nós, não é mesmo? Nós médiuns, nós seres encarnados, vamos lembrar que nós não somos também lá com um flor que se chegue, não é? Nós somos todos espíritos endividados com as leis divinas, tá bom? E isso faz com que nós tenhamos que buscar o perdão desse obsessor, não é? E tanto nós quanto o obsessor devemos mudar os nossos sentimentos a fim de que haja um processo de cura definitiva, tanto nosso quanto do irmão. Lembre-se, né? O Espiritismo sempre fala, né? Na nossa reforma íntima, mostrar para ele
que nós erramos, mas que agora nós já estamos dispostos a uma mudança, não é? A nos melhorarmos. No trato com esses irmãos, quando eles chegam, não é? Numa reunião mediúnica ou em qualquer lugar, nós temos que exercitar o quê? A paciência e a tolerância. Pois como já foi dito, não é? Eles estão ali em sofrimento, mesmo não aceitando isso. Se nós expulsarmos eles momentaneamente, isso só vai gerar mais sentimento de ódio e de vingança por parte desses irmãos. Imaginem só, você tem ódio por determinada pessoa, vive obsidiando, perseguindo, onde a pessoa vai, você vai atrás. De repente a pessoa vai em algum lugar e você entra com ela e alguém coloca a mão na cabeça da pessoa, te dá um choque anímico, porque você está ligado energeticamente a ela, você cai no chão, fica ali se contorcendo, né, com uma dor infernal. E a pessoa grita, vai de retro, Satanás. Certamente você vai se afastar. Mas você vai ficar lá fora, no portão, esperando a pessoa voltar. Qual é o teu sentimento quando essa pessoa chegar lá fora? Você vai ter mais ou menos raiva dela? Você vai estar com mais ou menos vontade de vingança? É óbvio que aí o seu ódio vai estar bem maior. Sendo diferente se você chegar, for bem tratado, não é? A pessoa dialogar com você, pedir para você explicar os seus sentimentos e você se expressar e se abrir ali, não é? Então, por isso que nós falamos que esses irmãos, eles precisam do quê? Dos nossos sentimentos de amor e de fraternidade. Os que trazem os corações esmagados por injustiças e traições exigem vingança. Mas a palavra fraterna, carregada de bondade e amor, iluminada pelas citações evangélicas, vai aos poucos amortecendo as explosões de ódio. Nada de ameaças e exprobrações violentas, como nas práticas antiquadas do exorcismo. A técnica é de persuasão, de esclarecimento racional. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Por isso, galerinha, dependendo de onde você esteja, e se alguém mandar de reto seu demônio, o que você tem que fazer? Prece por ele, não é? Perdoá-lo para que ele te perdoe, buscando assim iniciar esse processo de reconciliação que por vezes vem se alongando séculos e séculos, não é? De perseguição mútua. Valeu, pessoal? O tema dessa semana era esse. Agradeço a todos, sempre lembrando, para que não esqueçam de clicar lá no sininho para receberem os vídeos, não é, quando forem publicados. Obrigado a todos e continuemos sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau.